Fala pessoal, tudo bem? A gente vai estar mostrando hoje uma aula sobre análise exploratória dos dados, tá? É uma etapa, né? Depois que a gente coleta as informações, a gente quer observar, saber como é que os nossos dados se comportam, né? Como é que eles estão distribuídos, se eles estão concentrados, se eles não estão concentrados, onde estariam mais concentrados ou menos concentrados, tá? Então, basicamente, o que a gente vai estar fazendo hoje é observando esse tipo de distribuição. Um instrumental muito simples que é utilizado na estatística é a tabela de distribuição de frequências, que nada mais é do que uma tabela de contagem. Então, o que a gente vai estar fazendo é, pegando o nosso conjunto de dados de uma pesquisa que nós tenhamos aí realizado, e a gente vai organizá-lo de tal forma que vai nos ajudar a gerar insights, interpretações, análises mais interessantes, tá? Então, para a gente começar essa nossa aula de hoje, vamos trazer um exemplo, tá? Que é um exemplo fictício, né, de uma loja que você pergunta lá ao teu cliente como foi que ele descobriu a sua loja. As pessoas têm N opções, né? E aí quando você tabula lá o teu resultado, né, quando você utiliza uma plataforma como o Google Forms, por exemplo, tá? Ele vai te dar ali, né, uma tabelinha, um CSV, um Excel, e você vai conseguir enxergar algo um pouco parecido com isso, né? Mas na verdade distribuído em uma única coluna, tá? E o que você vai querer fazer é organizar isso de uma forma que você consiga ter uma interpretação mais interessante, que você possa entender mais ou menos e fazer algumas conclusões. Depois que você pega esse conjunto de dados e você passa por uma tabela de frequências, né, um processo de organização, você vai perceber que vai ser um pouco mais fácil de você entender as informações que estão ali disponibilizadas, tá? Então, por exemplo, aqui estou trazendo três colunas, né? Uma primeira coluna ali que é a ferramenta de busca, que era aquelas da tabela anterior, né? Que estava sendo citado ali. Visitas, que no caso é uma contagem de quantas vezes cada elemento desse repetiu. E ali as visitas de uma percentual, né? Quer dizer, uma visão relativa, tá? Para a gente poder ter uma compreensão um pouco mais direta, né? Sobre a nossa distribuição, tá? Então aqui fica bem mais fácil observar aquele conjunto de dados. Aqui eu já percebo que o Google foi a plataforma mais utilizada, SnapLink foi a menor utilizada, dentre aquelas que optei por estar disponibilizando aqui. E por fim ali nós tivemos outras plataformas que pouco expressivas, não valia a pena estar colocando. Então a gente agrega todo mundo em uma opção chamada outros e aí coloca ali o percentual, tá? Interessante você perceber também que quando você tiver que colocar uma única informação dentre dados absolutos ou dados relativos, que você pense bem que mensagem você está querendo passar e qual público que vai estar assistindo a tua apresentação. Porque um dado relativo, ele tende a ser mais completo que um dado absoluto. Se eu digo para você que o Google recebeu 50 mil visitas, você fica um pouco sem parâmetro, se você não tiver mais nenhuma informação a respeito. Mas se eu te digo que o Google corresponde a quase 60% do mecanismo de busca, né, dos que são utilizados, essa informação é um pouco mais completa. Você começa a perceber, olha, o Google é então o mais utilizado, já que ele ultrapassou os 50%, tá bom? Vamos agora para um segundo exemplo, na verdade uma segunda situação, né, um complemento. Quando você for trabalhar essa parte mais descritiva, essa parte mais de observar como é que os dados se distribuem, sempre busque trabalhar com figuras, com gráficos, tá? Porque isso vai te ajudar muito a ter uma compreensão visual muito mais clara. Quer dizer, né? O visual já é uma visão muito direta, você já percebe claramente. Bateu o olho, já teve uma compreensão do que está acontecendo. Para que isso aconteça, é interessante que você busque optar por gráficos que sejam adequados àquele conjunto de dados. No caso aqui, eu estou trazendo duas opções. Um primeiro, aqui à esquerda, né, um gráfico de barra, um gráfico de coluna, bem conhecido da gente, em que eu trago visões absolutas, né? Estou colocando ali a coluna e o tamanho da coluna está dizendo ali a intensidade, né, de cada um dos mecanismos de busca, né? Em termos de contagem, quantas vezes cada um apareceu. E à direita, estou trazendo um gráfico de pizza que é conhecido, mas de um formato talvez não tão usual. Eu estou pintando somente uma única fatia, no caso a fatia referente ao Google. E o que eu quero dizer com essa abordagem é que eu só estou querendo ter interesse de mostrar o percentual do Google. E por si só isso já é uma informação relevante. Então vai depender, lógico, da minha construção, do objetivo que eu estou querendo tratar na minha apresentação. Mas será que valeria a pena, por exemplo, chamar atenção para outras fatias? Olha, elas são menos expressivas.
a fatia do Google é mais expressiva. Então, se eu estou querendo dar esse tipo de destaque, não é? E lógico, vai depender do roteiro que eu estou traçando. Esse tipo de gráfico ele é mais interessante. Primeiro que é o gráfico de pizza. Eu já não gosto muito de gráfico de pizza, porque dependendo do tamanho da fatia, eu não vou gerar uma compreensão direta no meu público, tá? Eles podem acabar tendo um pouco de dificuldade de observar o tamanho da fatia. Isso vai piorar exponencialmente se você optar por gráficos em 3D, tá? Não faça isso. Gráficos de 3D, embora eles sejam bonitinhos, eles não cumprem a função de uma análise visual. Você bater o olho e entender. Então, o problema de perspectiva pode atrapalhar muito a compreensão do seu público, tá? Então, aqui é um gráfico de base e um gráfico de pizza, né? Onde eu destaquei apenas uma variável, tá? Um outro exemplo, bem parecido com o anterior, agora estou trazendo carros aqui, vendas de veículos, e estou trazendo os 50 veículos mais vendidos. Então, esse formato não me ajuda a compreender, mas quando eu coloco em uma tabela de frequência ou em um gráfico, isso já me ajuda a ter uma compreensão direta, né, de como é que as informações se distribuem. O gráfico ainda é mais direto, tá? Pois bem, aqui eu estou trazendo visões absolutas e relativas, no caso da tabela, e aqui no gráfico, né, estou trazendo visões absolutas, né, não estou colocando o número sobre a barrinha, mas estou colocando no eixo Y ali, né, o valor referente a cada uma delas. Observe uma coisa super interessante também, que você pode estar utilizando quando for colocar gráficos, tá, em que as suas variáveis são variáveis categóricas, tá, que são variáveis puramente nominais, elas apenas vão identificar ali um objeto específico que você está trabalhando, no caso aqui são carros, tá? Como são variáveis nominais, depende se o Jeep vier na frente, ou HB20, ou Onix, para esse exemplo aqui, tá? Não tem muito significativo, né? Muito significado. No entanto, é interessante que eu faça a disposição no meu próprio gráfico ali, já que eu faço um ranking. Olha, vou colocar um ranking. Porque quando eu coloco um ranking, eu já percebo claramente duas informações. Primeiro, quem é o primeiro e, por fim, quem é o último, né? Quer dizer, o mais vendido e o menos vendido, no caso. E depois eu vou destacar o olhar do meu público para as visões ali intermediárias. É interessante também que quando você adota esse tipo de comportamento, você cria no seu público uma certa confiança que gráficos futuros, desde que eles tenham, né, esse perfil de variáveis categóricas, eles esperam que você também dê o mesmo tratamento. Então, quando ele bater o olho no seu gráfico, ele já vai ter criado uma confiança no teu trabalho, a priori, e ele já vai conseguir perceber mais claramente o que você está querendo mostrar para ele. Tudo bem? Vamos avançar agora. Vamos para mais um tipo de gráfico. Agora eu estou trabalhando com um gráfico de linha. E por que eu estou colocando um gráfico de linha? Porque eu estou trabalhando agora aqui, a minha variável categórica, ó, ela é uma série temporal, né? Como ela é uma série temporal, variações aqui mensais, no caso, eu prefiro trabalhar com gráfico de linha, tá? Eu acho mais interessante porque o gráfico de linha é um gráfico todo conectado, é tudo ligado, então fica muito mais fácil para o olho humano perceber variações, né, de aumento, de diminuição, e dependendo da inclinação desse aumento ou dessa diminuição, né, quer dizer, a inclinação da curva, quanto mais em pé ela estiver, maior vai ser a variação daquele intervalo ali que está sendo observado, tá? Então o gráfico de linha ele é muito completo, ele é muito interessante para trabalhar, principalmente séries temporais. Não opte por gráfico de linha quando você quer fazer, por exemplo, uma comparação de dados categóricos, como o gráfico anterior que eu utilizei barras, tá? Aquele tipo de gráfico ali não é muito legal para trabalhar com linhas, não tem muito significado, não tem muito, digamos assim, não é muito adequado para um gráfico de linha mostrar aquele tipo de variável. Agora, séries temporais, se possível, opte sempre por gráficos de linhas, tá? Uma próxima informação é um exemplo que é comum a gente, às vezes, frequentar uma loja, um serviço, e as pessoas pedem que a gente faça uma avaliação daquele serviço, dando algumas estrelinhas ali, né? Então, aqui foi feito esse tipo de pesquisa para uma loja, um produto específico, e aí, quando as pessoas foram ver o resultado, eles se depararam com essa tabelinha aqui, né, de 50 avaliações. 50 pessoas responderam lá ao questionário deles, tá? E aí, esse formato que está colocado aqui também não é um formato muito interessante. Então, o que foi feito, né? Nós pegamos cada uma das respostas e colocamos numa tabela de frequência, tá? Então, a gente está aqui colocando as opções que eram disponíveis, né, de notas, que iria de 1 a 5, tá?
e colocamos as contagens, quanto cada uma delas se repetia, tá bom? Por fim, nós decidimos colocar um gráfico aqui. Esse gráfico aqui é um gráfico de barra, um gráfico de colunas, né? Você está percebendo, mas ele é um pouco diferente do convencional. Ele é um gráfico que é colado, né? Uma barra na outra. Esse tipo de gráfico, ele é um gráfico específico, tá? De uma tabela de frequência, característico de uma tabela de frequência, e ele é chamado de histograma, tá? A partir dele, a gente consegue ter as mesmas interpretações, né, de um gráfico de coluna. Quer dizer, eu vou observar aqui, olha, as pessoas deram mais pontuação, né, ali na nota 3, é a mais expressiva, né, de coluna mais alta, tá? Nós tivemos também uma inclinação do público para razoável, que seria a coluna 3 ali, para ótimo, né? Quer dizer, de 3 a 5, não é isso? Por quê? Porque pelo tamanho aqui das minhas colunas, eu consigo perceber que elas são mais expressivas à direita do que à esquerda. E se eu olhasse aqui para a minha coluna, eu conseguiria perceber também, não é? Quer dizer, 4 e 5 tiveram 19 votos contra 17 de 1 e 2, tá? Uma outra dica que eu vou estar te dando agora é sobre o uso de tabelas e gráficos, tá? Olha, se os dois estão dando a mesma informação, é interessante que você opte por um deles. Não coloque os dois, porque o seu público, né, quando estiver olhando lá o teu trabalho, ele pode achar que o teu gráfico é um complemento à tua informação da tabela, quando na verdade ele vai encontrar o mesmo tipo de informação. Então não tem necessidade de você mostrar a mesma coisa de duas formas diferentes. Você não vai colocar para o seu público a decisão de compreender isso, porque você já pensou o seu trabalho e sabe a melhor forma de apresentá-lo, né? Você quer contar uma história para o seu trabalho, então já escolha ali, já defina como é que você quer apresentar aquela informação, tá? Tente não colocar as duas, porque você acaba confundindo às vezes o teu leitor e ele vai começar a achar que todo gráfico que aparecer na sua tabela, no seu trabalho, se vier próximo a uma tabela, ele vai achar que é a mesma coisa e vai começar a ignorar. Então não é interessante, tá? Se possível, opte por figuras. A figura, o visual, é sempre mais rápido de você compreender do que uma tabela, tudo bem? Vamos avançar agora. E aí, uma espécie de conceito, né, de tabela de frequência, a gente já consegue meio que criar o nosso mesmo. Por quê? Porque a gente já viu o que uma tabela de frequência consegue fazer. Nós mostramos alguns exemplos, a gente percebeu que, olha, eu tinha um conjunto de dados desorganizado e eu consegui organizá-lo. E organizando esse banco de dados, eu consigo interpretá-lo de forma mais fácil, consigo analisá-lo de forma mais fácil. Por quê? Porque eu consegui criar uma espécie de uma medida resumo, né, daquele conjunto de dados. Então a tabela de frequência é basicamente isso aqui. Vai ser um instrumento que vai resumir o teu conjunto de dados, transformar aqueles dados em informações e vai te permitir que você consiga ter uma compreensão muito mais fácil, muito mais rápida, muito mais interessante do teu banco de dados. Tá ok? Vamos então para mais um exemplo. Agora eu aumentei um pouco a tabela, né? Já temos 130 observações aqui, tá? E desorganizados, no caso, não está organizado em ordem crescente, que é uma boa prática, inclusive quando você for trabalhar com tabela de frequência de forma manual, você colocar os dados em ordem crescente, tá? Isso é chamado de roll. É geralmente a primeira etapa quando você vai organizar o teu banco de dados para convertê-lo em uma tabela de frequências, né? Bem, aqui esse conjunto não consegue me ajudar muito, eu vou então convertê-lo em uma tabela de frequências. E aí eu encontro essa situação aqui. Quer dizer, uma coisa que já vai chamar a tua atenção é que essa coluna aqui, eu estou nomeando de classes, ela não está me dando um valor apenas, né? Como nós vimos nos exemplos anteriores, mas sim um intervalo 28 a 33 anos, no caso, idades, não é isso? 34 a 39, 40 a 45. Assim, olha, por que eu fiz isso? Primeiro porque me pareceu um pouco prático, né, eu colocar cada idade disponível e sair contando quantas vezes cada um se repetia. Eu ia ficar com uma tabela enorme, né, uma coluna enorme de informações aqui, que não seria nada interessante fazer uma análise com relação a isso. Talvez seja interessante recortar o meu público em faixa etária específica. E eu posso fazer isso também. Ah, mas eu não sei como é que o meu público está se distribuindo, eu quero que a estatística me sugira uma forma de organizar. A tabela de frequência tem uma metodologia, que a gente vai estar apresentando daqui a pouco, que se você seguir, você vai conseguir montar uma tabela de frequência sem nenhuma dificuldade, tá? Então aqui nós fizemos a organização por intervalo de classe e fizemos a contagem, tá? Quantas pessoas existiam dentro daquele intervalo de 22 a 33 anos? De 40 a 45, de 58 a 63. Então, nós encontramos essa distribuição aqui.
E quando eu olho para o gráfico dela, o histograma, eu também já consigo perceber claramente pelo tamanho da barra que o meu perfil, né, de profissional dentro dessa empresa aqui de idade é da faixa etária de 64 a 69. Quer dizer, é um pessoal que já está bem próximo de se aposentar e querer fazer outras coisas da vida e não mais trabalhar, tá? Então, olha, talvez seja o caso, eu, enquanto gestor, começar a criar políticas de contratação de novas pessoas, de verificar como é que anda o meu plano de cargos e carreiras, porque esse pessoal pode ser aquele pessoal que está ocupando cargos de liderança, né, de chefia dentro da organização, e que eu preciso colocar pessoas de confiança ali em cima. Então, eu tenho que desenvolver já um plano de cargos e carreiras, enfim, já começar a verificar quem serão os funcionários aptos a ocuparem aquela função que está sendo, que em breve vai ser, digamos, né, um profissional vai sair de lá e vai dar vaga para um outro, tá? Então, o nosso gráfico aqui, o nosso histograma, consegue dar uma percepção muito mais clara do que uma tabela, né? Também consigo enxergar ali que 46 a 51 anos é a minha menor faixa etária, né? E 28 a 33 é a minha segunda maior faixa etária. Então, eu tenho ali um público legal ainda que vai galgar aí cargos dentro dessa minha empresa, tudo bem? Vamos avançar agora para a gente conhecer, aqui no caso, os elementos que compõem uma tabela de frequência, tá? Basicamente, uns 4 elementos aqui que a gente vai estar dando ênfase, né? O primeiro deles que eu vou estar destacando vai ser o número de classes, tá? Que seria, no caso, esse pessoal todo aqui que está organizado, né? Quer dizer que eu tenho 7 classes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá bom? E uma outra informação interessante é observar como é que essas classes são formadas, né, em termos de números mesmo, né, as suas posições dentro de cada intervalo desse aqui. Eu vou ter os chamados limites, o limite inferior e o limite superior. Bem simples, tá? O limite inferior são todos esses que estão à esquerda dos meus intervalos de classe, e o limite superior serão aqueles que estarão à direita no meu intervalo de classe. Sempre assim, tá? E eu vou ter uma outra informação interessante, que é a largura de classe. Assim, olha, quando eu pego um conjunto de números e tenho que distribuir dentro de algum intervalo, eu vou ter intervalos que podem ser grandes, intervalos que podem ser pequenos. Quem vai estar pautando essa amplitude do intervalo vai ser o número de classes, tá? Quanto mais classes, menor o intervalo. E quanto menor o número de classes, maior vai tender a ser o intervalo. Quer dizer, eu vou concentrar, agregar mais informação. Informação agregada, poucas classes. Informação desagregada, muitas classes. E aí vai depender muito do que você está querendo observar, de qual é o teu conjunto de dados, né? Qual a tua intimidade com o teu conjunto de dados. Se você não tem intimidade nenhuma, você vai seguir na metodologia que você vai conseguir montar uma tabela facilmente, e aí você vai perceber se, olha, esse formato não é adequado, eu vou modificar algumas coisas. E você tem total liberdade para fazer aí uma escolha, um tanto que eu vou chamar assim de aleatória, entre aspas, tá? Mas uma escolha que é sua, porque você percebe que aquela organização é mais adequada para você observar aquilo que o teu estudo está pedindo. E você pode não encontrar muito na literatura esse tipo de flexibilidade, tá? Mas Bursab, Fávero, todos eles têm lá nos seus livros de estatística uma observação com relação a isso. Olha, a tabela de frequência é uma sugestão de organização de dados, tá? De resumo de informações. Pois bem, a nossa largura de classe, retornando aqui, ela é esse intervalo aqui, ó, essa variação entre limites superiores das classes ou entre limites inferiores. Se você reparar, a distância entre uma classe e outra entre limites é sempre igual a 6, porque para este exemplo aqui, a largura de classe foi igual a 6. Então, 28 com 6, 34, com 6, 40, com 6, 46, com 6, 52. Idem para limites superiores. 33 mais 6, 39, mais 6, 45, mais 6, 51, e assim sucessivamente, tá? Você perceba também que entre uma classe e outra, quer dizer, sempre que eu termino um intervalo de uma classe, o limite superior desse daqui, quando eu vou para o próximo limite inferior, ele vai ser sempre adicionado de uma unidade, tá? Por quê? Porque, olha, eu estou com um conjunto de dados e eu quero saber como é que eles se distribuem. Eu não vou fazer necessariamente buracos entre uma classe e outra, não faz sentido. Por quê? Porque eu perderia informação. Imagine se eu pulo do 38, do 33 para o 40. Onde é que eu vou encaixar o 34 e o 39? Eu não teria onde encaixá-los, tá? Então, essa variação vai ser sempre de uma unidade.
Você pode encontrar também, dentro da literatura, outro formato de organização, que eu vou estar colocando aqui em cima, só para ilustrar. E esse formato ele é bem convencional, ele é bem divulgado aqui no Brasil, tá? Seria algo desse tipo aqui. Isso daqui está colocando um intervalo também, né? Só que tem um detalhe. Esse lado esquerdo, os limites inferiores são todos inclusive. O lado direito, os limites superiores, são todos exclusive. O que é que isso significa na prática? Significaria dizer que uma barra de dados que contivesse aqui esse tipo de distribuição, por exemplo, eu teria que, nesta primeira classe, eu iria do 28 até o 31. Entrariam esses três aqui, porque o 34 está exclusive nessa primeira classe, mas está inclusive na segunda. Então, o 34 e o 35 entrariam na segunda classe, tá? Então, ficaria uma frequência aqui de 3 e uma frequência aqui de 2. Quando eu venho para esse exemplo aqui, mantendo esses números, tá? Essa base aqui fictícia de exemplo, eu vou ter uma situação bem similar. Olha, aqui é 28 a 33, só que ambos são inclusive, os dois entram. Então, eu vou ter, da mesma forma que aqui, uma frequência de 3 e aqui uma frequência de 2. Então, perceba, no final das contas, eu não vou ter uma variação lá no lançamento da minha frequência, eu vou ter uma variação, uma diferença ali da minha armação de classes, tá? Eu prefiro utilizar essa que eu estou trabalhando. Essa daqui você pode ficar à vontade também. Não tem nenhum problema você trabalhar com essa daqui. Eu prefiro trabalhar com essa daqui. Tudo bem? Vamos avançar agora, só concluindo. Eu até prefiro trabalhar com essa, porque quando eu faço isso às vezes no Excel, o Excel já me dá essa distribuição aqui. Então, enfim, para mim fica mais prático trabalhar, tá bom? Vamos avançar agora e a gente vai ver o roteiro e logo em seguida vamos fazer um exemplo prático, tá? Olha só, o que é que nós temos aqui? Um roteiro para construir a tabela de frequência. A primeira coisa que você vai estar fazendo é organizando os seus dados. Ó. Organize os dados de forma crescente. Esse aqui é o famoso row, tá bom? A segunda coisa é encontrar a amplitude total. Amplitude, saber qual é a distância entre o maior número e o menor número. Está aqui embaixo, ó, a nossa formulazinha, amplitude total. Então, vai ser o maior valor da minha base menos o valor menor da minha base, tá? O segundo momento é encontrar o meu número de classes, olha só. Como é que eu vou encontrar o meu número de classes? Eu tenho duas opções, tá? As mais utilizadas. A primeira, colocando aqui embaixo, né, é a raiz do número de elementos. No caso, aquele exemplo anterior, se fosse 130, seria a raiz de 130. Esse aqui de cima já é um pouco mais preciso, mais interessante. Ele suaviza um pouco melhor, ele adequa melhor a tua base. Tá? Ele vai tender a ser menor do que esse aqui de baixo, o número de classes dele, tá? E ele é dado por essa formulazinha aqui, 1 mais 3,3, que multiplica o logaritmo do número de elementos. Essa conta aqui é bem simples de ser feita e eu recomendo sempre que você faça ela de trás para frente na calculadora. Primeiro você calcula o logaritmo, depois multiplica por 3,3 e por fim soma a unidade. Tudo bem? Depois que você tiver o número de classes e tiver amplitude, você vai dividir então um pelo outro. No caso, amplitude pelo número de classes. Você vai pegar aquele conjunto de intervalos, vai distribuí-lo ali em um conjunto de classes que você calculou. A esse você vai chamar de largura de classe. Quem está colocando aqui como uma Hzão, tá? Vamos colocar isso aqui na prática para ver como é que funciona. Olha só, a gente tem um exemplo aqui que representa o número de minutos que 50 usuários de internet gastaram na rede durante sua mais recente sessão. Então, eu estou aqui na internet e saio da internet. Quanto tempo eu demorei nessa minha última sessão de internet? É isso que ele está colocando aqui. E aí nós temos pessoas que variaram de 11 minutos na última sessão até 75 minutos. Então, a gente vai resolver essa questão aqui de forma manual para ver como é que a gente conduz isso daqui. Eu vou pegar esse trecho aqui, tá? Vou copiá-lo e vou colá-lo em um outro software aqui para a gente poder, deixa eu descartar aqui as anotações, para a gente poder resolver, tá? Eu vou colocar ele aqui, vou diminuir um pouquinho, eu acho que esse tamanho que a gente já consegue visualizar bem, tá? Eu acho que não vai nos atrapalhar. Eu acho que está ok, tá? Vamos então seguir aquele passo a passo. A primeira coisa seria fazer o roll. Assim, olha, vamos organizar os nossos dados. Pelo que eu percebo aqui, eles já estão organizados de forma crescente. Então, ok, o roll já está pronto. Vamos fazer então o segundo ponto, que seria calcular a nossa
amplitude total, que é dado pelo valor máximo menos o valor mínimo, né, da minha base de dados. Aqui no caso eu vou ter 75 menos 11, que seria igual a 64, tá? Então 64 é o valor da minha amplitude total. Ok, calculado, vamos para o ponto 3. O ponto 3 vai ser quem? O número de classes. Então eu vou colocar K, vai ser igual a 1 mais 3,3, que multiplica o logaritmo de 50. Por que 50? Porque 50 é o nosso N, não é? 50 elementos que compõem aqui o nosso conjunto de dados. Então, eu vou estar calculando isso daqui e vou encontrar o seguinte. Vamos puxar a calculadora, tá? Recomendo sempre estar trabalhando com a calculadora para evitar errar contas bobas, tá? Eu vou ter aqui 50 e vou aplicar aqui o logaritmo. Aqui eu estou com a calculadora no formato científico, tá bom? Para habilitar aqui o logaritmo. Habilitei, calculei o logaritmo de 50. Agora eu vou multiplicar esse resultado por 3,3, que vai dar 5,6. E vou somar mais 1. E eu vou ter o valor de... Aqui o valor do 6,6 é interessante que você busque sempre arredondar a tua largura de classe para cima, para garantir que todos os elementos que estão distribuídos naquele conjunto de dados possam estar presentes na sua tabela de frequência, tá? Então, o nosso número de classe aqui vai ser aproximadamente 7, tá? A gente vai estar chamando aqui, colocando 7, tá? O nosso número de classe. O próximo passo agora vai ser quem? A nossa largura de classe. E a largura de classe ela é dada pela amplitude, que vai ser igual a 64. Desculpa, deixa eu voltar aqui, pegar a borrachinha. A nossa largura é H, eu coloquei foi a amplitude. A nossa largura de classe aqui vai ser igual a amplitude dividido pelo número de classes. Então, eu vou ter aqui quem? 64 dividido por 7. Aqui também vai dar o número quebrado, né? Vamos calcular aqui para saber quanto é que daria. Vai ser 64 dividido por 7, que vai dar 9,14. Aqui há uma coisa interessante, particular, tá? Assim, olha, eu posso colocar o número 9 aqui e eu posso verificar se todo mundo vai encaixar dentro da minha base. Mas eu também tenho a opção de colocar o número 10. Primeiro, que vai facilitar minhas contas, vai facilitar eu organizar o meu conjunto de dados. Isso não necessariamente vai significar que eu vou estar incorrendo num erro na hora de fazer o cálculo dessas informações. A gente vai fazer a nossa montagem de tabela de frequência aqui com base na nossa largura de classe igual a 10, tá? Depois a gente vai fazer com base igual a 9, para ver o que vai acontecer em termos de diferença entre um resultado e outro, tá? Muito bem, de posto essas informações, vamos montar a nossa tabelinha de frequência, tá? Então eu vou colocar aqui um casinho, que vai ser o nosso número de... o nosso intervalo de classe que a gente vai estar criando aqui. Deixa eu só pegar aqui uma régua para tentar deixar isso aqui um pouco mais reto, né? E aí eu vou ter aqui as minhas classes, tá? Como é que eu começo? Olha, eu vou começar sempre pelo limite inferior da primeira classe, como ser o menor número da minha base. Então, seria o 11. Uma vez que eu tenho o número 11, eu vou começar a adicionar a largura de classe que eu calculei, que no caso é 10. Então, vai ficar 11 mais 10. Aqui embaixo, né? Limites inferiores. 21, 31, 41, 51, 61, 71. Quantas classes nós estamos colocando aqui? 7 classes, né? Que nós havíamos calculado, ó. 7 classes, tá? Agora eu vou começar a calcular quem? Os limites superiores. E nós já conversamos sobre eles, né? Quer dizer, como ele vai estar variando na unidade, na diagonal entre superior de uma classe e inferior da classe seguinte, se aqui é 21, aqui em cima vai ser quem? 20. Se aqui é 20, eu vou sair somando 10 para poder, né, construir todos os meus limites superiores. Então, 10 no caso largura de classe, né? 20 e 10, 30, 40, 50, 60, 70, 80. E você percebe que a distância entre eles aqui, né, ó, é de uma unidade, tá? Feito isso, vamos calcular agora a nossa frequência. Como é que eu vou proceder? Olha, você vai basicamente contar quantos elementos existem em cada intervalo desses daqui. Então, eu sei que aqui nessa coluna tem quantos elementos? 2, 4, 6, 7.
O primeiro vai de 11 a 20. Então, vou recortar bem aqui para eu não me perder. E sei que aqui é igual a 6. Agora, de 21 a 30. O 30 vem até aqui, ó. Então, eu tenho quem? 7, 8, 9, 10, 11. 31 a 40. Vai parar bem aqui. 4 elementos. 41 a 50. Vai parar bem aqui. 6 elementos. 51 a 60. Vai parar bem aqui. Também 6 elementos. Né? 61 a 70 vai parar bem aqui. Agora eu teria 6 elementos mais 7 elementos. Perfeito? E por fim, agora de 71 a 80. Aqui eu tenho 7, 8 e 9 elementos. Esse somatório aqui tem que dar obrigatoriamente igual a quanto? Igual ao total de elementos que responderam a minha pergunta, minha pesquisa. Que no caso foi 50, não é? Nós mostramos no slide anterior. Vamos então somar para saber se está correto? Olha só, 6 e 4, 10. 11 e 9, 20. Então já tenho 30. 30, 42, com esses dois aqui, não é? E aqui com 7. Opa, 49. Vamos revisar para saber se a gente errou alguma conta. 11 a 20 tem 6 elementos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 21 a 30, 11 elementos. Aqui tem 7, 8, 9, 10, 11. Tá ok. Agora, 4, 1, 2, 3, 4. De 31 a 40. 41 a 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. 51 a 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está ok também. 61 a 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha aqui, ó. Encontramos um erro bem aqui, não é? Ó? 8. Então, opa, como nós tínhamos a diferença de uma unidade, né, na nossa soma anterior deu 49, com esse ajuste aqui, encontramos 50. Opa, encontramos 50. Então, colocamos todos os nossos dados aqui. É importante que você, ao concluir a tabela de frequência, que você revise, para que você não cometa algum equívoco, algum erro na contagem, tá? Já vai te ajudar, é um passo já para você ter acertado esse processo todo. Segunda coisa que poderia acontecer é você inverter frequências e encontrar o mesmo resultado. Por exemplo, eu poderia colocar 6 aqui e 4 aqui. E ainda assim encontraria os 50. Então, muita atenção na forma de contar quando fizer isso de forma manual, tá? A próxima coisa é fazer uma visão relativa dessa frequência aqui. E como é que eu vou proceder? Olha, eu vou pegar cada frequência dessa daqui e vou dividir pelo todo, porque aí eu vou ter a participação dela no todo. Então, eu vou para a calculadora de novo e vou zerar aqui e vou dividir cada uma das frequências pelo total. No caso aqui, a primeira seria 6, né, ó, dividido por 50, que eu encontrei 0,12. Aqui você pode colocar tanto o valor decimal, como eu estou fazendo, como pode estar optando por colocar o valor percentual também, 12%, não tem nenhum problema, tá? A segunda forma, segunda classe, desculpa, 11 sobre 50, seria 22%, né? Ou 0,22, tá? 2. A terceira seria 4 sobre 50, 0,08. A terceira, desculpa, a terceira não, né? Lá embaixo, porque os outros são iguais, são 6. Então seria 8 dividido por 50, que vai dar 0,16. E 9 dividido por 50, que vai dar necessariamente o número par, né? 0,18. Muito bem. Isso aqui tudo vai ter que somar a unidade, tá? Por quê? Porque se é cada valor dele dividido por 50, 8 por 50, 9 por 50, aqui seria 50 por 50, que vai ter que dar 1. Tudo bem? Olha, legal. Já consegui, então, ter uma ideia de como é que se distribuem os meus dados. Eu sei que a segunda classe é a classe que mais se concentra em indivíduos, né? Quer dizer, as pessoas, no caso, passaram mais tempo entre 21 e 30 minutos. Por que eu sei disso? Porque aqui, ó, tem 22% dos meus dados estão aqui, e ele é o valor mais elevado da minha base, tá? Olha, interessante. Se eu quisesse saber, por exemplo, quantas pessoas corresponderiam aqui, qual o percentual de pessoas corresponderia
aquele público que demorou até 40 minutos. Olha, até 40 minutos eu estou dizendo que essa classe aqui, não, porque essa classe é de 31 a 40. 40 minutos é do começo até 40, então eu teria que somar esse pessoal todo aqui para poder ter essa percepção. Eu posso até fazer isso olhando para cá e somando, sem nenhum problema. Mas eu já posso deixar minha tabela de frequência organizada, né, para que eu consiga já calcular isso facilmente. Então nós temos mais alguns elementos que compõem a tabela de frequência, que seria no caso a frequência acumulada e a minha frequência acumulada relativa. E o que é que elas vão fazer? Basicamente elas vão considerar todas as classes anteriores à classe específica ali que você está trabalhando, tá? Exemplo, a primeira classe, como não tem nenhuma classe anterior, vai ser 6 pessoas, né? Vão ser 6 pessoas que responderam lá, que se encaixam entre 11 e 20 minutos. Eu vou repetir o número. Quando eu venho para a segunda classe da frequência acumulada, eu vou considerar tanto os 11 dessa classe da segunda, como os 6 da classe anterior. Então vai ser igual a 17. Para a terceira classe, eu vou considerar tanto os 17 da classe anterior, como os 4 da classe atual. Então, vou considerar aqui, vou somar 21. Da mesma forma, 21 mais 6, 27. Com 6, 33. Com 8, 41. Com 9, 50. E opa, bateu. Ok, considerei todos os elementos da minha base. Agora eu vou para a frequência acumulada relativa. Então, qual foi feita a frequência simples ou absoluta, ou só frequência relativa, eu vou dividir cada elemento desse daqui pelo total de elementos, que no caso seria quem? 50. A primeira eu vou repetir, 0,12, tá? Porque não tem ninguém para trás. Eu posso tanto estar somando na diagonal, como eu fiz a frequência acumulada, né? Eu posso estar somando esses dois aqui, depois esses três, para ir calculando. Ou eu posso pegar a minha calculadora e sair dividindo o 17 por 50, que no caso vai dar 0,34 ou 34%. Eu posso pegar o 21 e dividir por 50, que vai dar 42, quer dizer, né? 42% do meu público ficou até 40 minutos. Que era a pergunta que a gente fez anteriormente, né? Está na mesma linha aqui, um pouco torto, mas está na mesma linha, né? A próxima seria 27. Então, 27 dividido por 50, 54. Quer dizer, olha, 54% já, né? Mais de 54% do meu público ficou até 50 minutos na internet, né? Quase uma hora, tá? 33 por 50, 66. 41 por 50, 82. E 50 por 50, que seria, no caso, 1, tá? Ou o 100%, tá? Então, a frequência acumulada relativa, ela vai levar em consideração sempre as classes anteriores que já passaram, tá? A frequência simples, ou frequência apenas, ela vai olhar só para aquela classe em específico, tá? Assim, Daniel, eu concluí aqui os meus elementos da tabela de frequência? Ainda não, tá? E ainda existe um outro elemento, que é o chamado ponto médio, tá? Geralmente expresso aí por PM, tá? O ponto médio, o que ele significa, né? Ele é aquele número que, para agora, ele só vai ser útil para basicamente construir o gráfico histograma, tá? Que geralmente se constrói o histograma com um ponto médio, embora você tenha a opção de colocar as classes também. Mas ele vai ser mais interessante quando você tiver um conjunto de dados organizado, uma tabela de frequência, e você precisar calcular alguma outra medida. E aí você vai ter que trabalhar com um número que consiga representar o seu conjunto de classes. No caso aqui, que número seria esse? O ponto médio. Como é que ele é calculado? Bem simples, tá? O ponto médio ele é a média aritmética desses intervalos aqui, de uma classe, né? O intervalo limite inferior e o limite superior, no caso. Então, se eu pegar 11 mais 20 e dividir isso aqui por 2, eu vou encontrar o meu ponto médio. No caso aqui, 31 dividido por 2, eu vou ter 15,5. A segunda classe, da mesma forma, eu vou somar 21 mais 30 e vou dividir por 2. Vai dar aí 51 dividido por 2, que vai dar igual a 25,5. Vamos fazer só mais uma classe? 31 mais 40 dividido por 2, que vai dar igual a 35,5.
você percebe o seguinte, olha, Daniel, isso aqui tá variando de 10 em 10 também. Está variando a largura de classe. Tal qual está variando os meus limites inferiores e superiores. Digo, olha, muito bem que você percebeu isso, porque é isso mesmo. Quando eu for calcular o ponto médio, basta calcular um deles. Depois de eu calcular um, basta eu somar mais 10, né? Para que eu quiser seguir, né, aumentar as minhas classes, ou diminuir 10 se eu quiser voltar para classes anteriores. Quer dizer, se eu começasse aqui do 25, 25,5 menos 10 vai encontrar o ponto médio da classe anterior, e se eu somar mais 10 eu vou encontrar o da classe posterior. Então, sabendo disso, eu vou saber que o próximo é 45,5, 55,5, 65,5, 75,5, tá bom? Ok, agora sim nós fechamos uma tabela de frequência com todos os seus elementos. Olha, o que é que nos falta fazer agora? Nos falta fazer o histograma, tá? Que é o gráfico característico de uma tabela de frequência. Vamos fazê-lo aqui do ladinho, tá? O histograma. Histograma. Tá, como é que ele é calculado? Ele é um gráfico de frequência, então eu vou ter no meu eixo Y aqui as minhas frequências, e no meu eixo X eu vou ter as minhas classes ou o meu ponto médio, tá? Vou colocar aqui o F e vou colocar aqui um ponto médio. São 7 pontos, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Note que os pontos médios variam de 10 em 10, então é importante que você busque manter uma escala aqui, né, de distanciamento que seja idêntico, tá? Aqui na frequência já não é uma coisa que tem uma variação definida, né? Então como é que eu prefiro fazer? Eu prefiro olhar para as frequências que eu tenho disponíveis aqui e já utilizar um pouco de bom senso na hora de colocar a minha escala. Olha, eu sei que o menor número é 4, então vou colocar o 4 bem aqui. Eu sei que o próximo menor vai ser o 6, então vou dizer que aqui é o 4. Se aqui fosse o 5, aqui seria o 6. Vou colocar o 6 bem aqui. 8, opa, variei de 2 em 2 de novo, então vou colocar o 8 mais ou menos bem aqui. O próximo é o 9, opa, o 9 é mais perto, então vou colocar o 9 aqui um pouquinho mais próximo do 8, né? Ó. Próximo é o 11, variando de 2 em 2, eu vou dar o mesmo espaçamento que eu estava dando anteriormente, né? 11. Muito bem, coloquei os meus dois eixos aqui, tá? Eixo X e eixo Y. Aqui seriam os pontos médios, tá, pessoal? Os pontos médios aqui. Vai estar colocando 55,5, 65,5, 75,5. E agora o que eu vou fazer é um encontro de ponto médio com sua frequência respectiva e vou fazer uma coluna. Olha, qual é a frequência do ponto médio 15,5? Eu vou olhar aqui, ó. Frequência simples. Ah, é o 6. Então, vou colocar uma caixinha que vai vir daqui. 6. Perceba que se ele é um ponto médio, é interessante que ele fique no centro, tá? Da sua coluna. Quem é a frequência do 25,5? É o 11. Então, já pego aqui, ó. Já ligo aqui e já faço o 11. Quem é o 35,5? É o 4. Opa, 4 é um pouquinho mais embaixo, né? Ó. Vou colocar aqui. 45,5 é o 6. E aí eu sei que o próximo também é 6. Então eu vou fazer uma até aqui. E já vou cortar aqui, porque as duas são 6. O próximo é um 8. Né? Vou subir aqui um pouquinho a parede. Vou colocar aqui. O próximo seria o 9. Então vou subir só mais um pouquinho aqui. O 9. Tá? Então aqui seria o nosso histograma. Aqui a gente está percebendo, eu posso estar colocando ainda, né, se eu quiser dar um outro divisão aqui, eu deixo a absoluta no eixo e coloco a relativa aqui em cima, tá? Para poder ter um pouco mais de clareza, né, sobre a distribuição aqui dos meus dados, tá? Alguma facilidade aqui na hora de fazer uma interpretação. Tudo bem? Ok, aqui a gente fez o nosso histograma. Há ainda mais um outro gráfico que é utilizado quando se trabalha tabela de frequência, tá? Eu vou optar por falar desse gráfico um pouquinho mais lá na frente, quando for um caso de utilizar um exemplo que trabalhar com a parte mais de qualidade, um gráfico de Pareto ou alguma outra percepção, tá? Aquele é um gráfico de chamado ogiva e ele é calculado com base na frequência acumulada.
Então, você precisa ter um pouco mais de precisão na hora de fazer a escala, senão você acaba fazendo um gráfico que vai ficar parecendo uma reta, quando na verdade ele pode não ser uma reta, tá? Então, vou deixar isso daqui aqui e vou ficar alternando agora com a nossa apresentação. Por quê? Porque nós temos umas perguntinhas aqui, ó, na nossa apresentação, que a gente vai responder olhando para a nossa tabela de frequência, tá? Bem, aqui é uma questão de livro, né? Então, lá no livro, ele já fazia uma recomendação para que a largura de classe fosse arredondada para cima, para colocar 10. Por quê? Porque senão você não conseguiria encaixar a tua organização de classes no que está sendo pedido em termos de itens aqui. Vamos começar com o item A. Quantas pessoas ficaram conectadas em 31 e 40 minutos em sua última sessão? Opa, entre 31 e 40. Eu vou olhar aqui na minha tabelinha que nós acabamos de construir. Eu tenho esse intervalo aqui, ó. Deixa eu pintar aqui de vermelho. Ó, 31 a 40. Se eu tivesse colocado o limite, a largura 9, como estava sendo sugerido lá a regra do arredondamento, eu não conseguiria encontrar esse intervalo, logo não conseguiria responder a questão, tá? Então, quando você vai fazer uma questão de tabela de frequência, observe se ele já não está dando alguma dica, alguma sugestão de quantos você deve estar utilizando para a largura de classe ou número de classes, tá? Porque isso vai fazer toda a diferença na hora de você resolver. Muito bem. Então, ele está perguntando, quantas pessoas ficaram de 31 a 40 minutos? Está aqui a frequência delas, ó. 4, né? Então, 4 pessoas ficaram. Vamos responder aqui. Deixa eu só colocar uma outra corzinha. Vou colocar aqui vermelho. Ó, 4 pessoas, tá? Qual a menor frequência de pessoas identificadas e quanto tempo permaneceram conectadas? Olha, a menor frequência também é 4 e ficaram de 31 a 40 minutos. Ou ficaram em média 35,5 minutos, né? Olhando para cá agora, ponto médio, né? Então, quanto tempo permaneceram conectados? Eu sei que são 4 pessoas e ficaram de quanto? 31 a 40 minutos. 31 a 40 minutos, tudo bem? Próximo item. Quantas pessoas ficaram conectadas entre 21 e 50? Olha, 21 e 50 já é um intervalo um pouco maior, não é? Ó? Ele está pedindo de quem, de onde a onde, ó. Já é esse intervalo aqui todo, né? 21 a 50. Ah, Daniel, então ele está acumulando essas 3 classes. Seria o valor de 27? Não, não seria 27, porque o 27 é lá de 11 minutos até 50. Aqui eu quero de 21 a 50. Então pode ser mais interessante eu fazer o quê? Somente somar essas 3 frequências aqui. 6 e 4, 10, com 11, 21. Seria 21 pessoas ficaram conectadas. Quantas pessoas ficaram conectadas até 40 minutos? Opa, nós fizemos isso, né? Até 40 é da primeira até a terceira classe, não é? Ó, esse pessoal aqui, ó. Opa, da primeira até a terceira, eu vou para a acumulada. Até a terceira. 21 pessoas. Então, eu vou colocar aqui 21 pessoas. Qual o percentual de pessoas que ficaram conectadas em média 25 minutos e meio? Olha só. Qual o percentual de pessoas, tá? Percentual 25,5. Vamos olhar para cá, ó. 25,5. Qual o percentual dessa classe? 22%, né? Que é o mais pessoas ficaram conectadas nesse período, né? De 21 e 30 minutos, porque é o maior valor da nossa coluna de frequência relativa. Então, 22% aqui, tá? Lembrando, ó, ele está perguntando qual o percentual. Não coloque 0,22 não, porque 0,22 não é um percentual. Agora, qual o percentual de pessoas que ficaram conectadas até 45 minutos e meio? Até aqui, ó, é esse pessoal todo. Até aqui é a minha quarta classe. 1, 2, 3, 4. Quarta classe. 0,54. 54%. Tá? Ficaram conectados. E por fim o histograma que já está lá colocado na nossa resposta, né? Esse pessoal aqui. Ok, pessoal, aqui era a aula que eu queria estar mostrando para vocês hoje, tá? Eu vou estar respondendo esse mesmo exercício no Excel em uma outra aula e vou estar trazendo também outros exercícios de tabela de frequência que também são utilizados em N livros e eu vou estar sempre mostrando o livro que eu vou estar utilizando na hora de colocar a tabela de frequência.
A bibliografia desse material aqui foi basicamente o material do Bussari, tá? É um livro de estatística super conhecido. Então, você vai encontrar materiais, muito conteúdo a respeito de tabela de frequência nesse livro, tá? Da editora Saraiva, no caso, tá? E tem o próprio de estatística aplicada também do Farber, da Atlas, se eu não me engano. Tudo bem? Pessoal, obrigado. Até a próxima.